Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje vocês vão ver basicamente só a tela, tá? Mas tô aqui, vocês estão ouvindo minha voz. Eu vou começar a aula de embriologia, que eu tinha combinado com vocês. Na verdade, meu objetivo era falar do desenvolvimento embrionário, só que eu não estou muito bem de saúde, eu estou me sentindo muito cansado, desenvolvi febre e tudo mais. Então eu vou falar só nessa primeira aula, eu vou falar só das funções básicas de embriologia, para vocês entenderem o básico, e na semana que vem eu falo do desenvolvimento embrionário, tá bem? E aí, começando a aula, vamos introduzir, entendendo que a embriologia é parte da biologia que vai estar estudando o desenvolvimento o desenvolvimento embrionário. Ou seja, como que desde a junção do gameta masculino, que é o espermatozoide, ao gameta feminino, que é o ovócito, consegue desenvolver, né, o embrião, chegando a desenvolver o indivíduo adulto. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que duas células haploides, se juntam formando uma célula diploide e conseguem gerar esse ser que nós somos pluricelular? É basicamente isso que esse assunto trata, tá? Quando a gente fala de embriologia, no nível do ensino médio, a nível de pré-vestibular, a gente só fala dos cordados, tá? Então vocês não verão invertebrados comigo nessa parte, vocês verão somente os cordados, que são os vertebrados de modo geral, tá? E aí, esse estudo ela vai abranger a embriologia, ela abrange o estudo da morfofisiologia e dos anexos embrionários, que são importantes também para a proteção, excreção e nutrição do embrião, até ele se desenvolver em um indivíduo adulto, tá? Indivíduo formado, na verdade, que vai se desenvolver no indivíduo adulto. E quando a gente fala das etapas de desenvolvimento embrionário, ele é dividido em 4 etapas muito complexas, com muitos processos. A gente não vai falar dessas etapas agora, mas é basicamente clivagem ou segmentação, gastrulação, neurulação e organogênese, tá? Então é desde o momento em que o zigoto, que é a primeira célula diploide formada, ele vai se dividindo, vai se segmentando em várias outras células, até formar o trato gastrointestinal, o sistema nervoso, chegando a formar os órgãos diferentes, tá? Esse daqui vai ser o tema da semana que vem. É uma aula que tem muitos conceitos para trabalhar, mas que eu preferi deixar para o próximo assunto. Quando a gente pensa também em embriologia, na formação do indivíduo, a gente tem que pensar que é necessário ter uma fertilização ali, né? Na verdade, é necessário ter uma fecundação, a junção do gameta masculino com o gameta feminino, junção do espermatozoide com o ovócito. E existem duas formas que eles podem se juntar, existem duas formas de fecundação, externa e interna. A fecundação externa, ela ocorre fora do corpo dos organismos, tá? Com grande liberação de gametas, então os gametas eles são liberados ali fora do corpo, e fora desse organismo eles vão se encontrar, tá? Então fora do... os gametas masculinos e femininos vão ser liberados fora do corpo, e aí eles vão se encontrar para formar o zigoto, tá bem? Em cordados, invertebrados, isso é muito comum em peixes e anfíbios. E tem também a fecundação interna. O que seria essa fecundação interna? Basicamente, é quando ela vai ocorrer dentro do corpo da fêmea, né? O espermatozoide ele sai do corpo do macho, entra na fêmea para poder encontrar com o que a gente chama de ovócito, né? Que aqui está como óvulo, com esses ovócitos aqui nessa região da tuba uterina, tá bem? Então, a fecundação interna ela consiste nesse contato do espermatozoide com o ovócito dentro do corpo da fêmea, tá bem? Formando a célula ovo, que é o zigoto. Aí, nos cordados, isso vai ocorrer em mamíferos, aves, répteis e em alguns peixes. Os tipos de desenvolvimento eles podem ser ovíparos, vivíparos, ovovivíparos e até ovolíparos, tá? Então, organismos eles podem se desenvolver de forma diferente. Quem que é o indivíduo ovíparo? O indivíduo ovíparo é aquele que se desenvolve a partir de um ovo, que tem um embrião. Então, o ovo ele vai ser liberado no meio, esse ovo ele vai reter o embrião ali, certo? E o embrião ele vai se desenvolver naquele ovo, tá bem? E um organismo vivíparo. Um organismo vivíparo é quando o embrião ele se desenvolve em um útero, dentro do corpo da fêmea. O ovo vivíparo são aqueles que produzem ovos, mas retém dentro do corpo, né, da fêmea até dentro do útero até o nascimento. Então, ovo vivíparo é como se juntasse o ovíparo com o vivíparo, né? Você tem um ovo, tem um organismo ali se desenvolvendo no ovo, só que esse ovo vai ser desenvolvido dentro do corpo da fêmea. E ovolíparos são aqueles animais que eles vão se tornar ativos já dentro do útero mesmo, ou seja, vai surgir ali, vai se desenvolvendo diferentes organismos
e lá dentro do útero já ocorre uma seleção, porque um organismo, um animal, ele pode se alimentar de outro animal ali, tá? Ou seja, um animal ali dentro do útero, ele se alimenta e devora por predação um irmão. E aí esses organismos eles são gerados pelo que a gente chama de ninhada. Aqui está um exemplo de quem é o quê? Ovíparo. Nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e ornitorrinco, que é o único mamífero que libera ovos, né? Vivíparos. Nós temos alguns peixes, alguns anfíbios, répteis e mamíferos, tá? A maioria dos mamíferos, tirando o ornitorrinco. Ovovivíparos, nós temos alguns tipos de répteis, como as cobras. Então as cobras elas vão ter ovos que se desenvolvem dentro do útero delas e elas só liberam o ovo na hora que o indivíduo for nascer mesmo, o filhote for nascer. E o ovolíparo é um exemplo, são alguns peixes cartilaginosos, que são os tubarões. Os tubarões eles têm isso, dentro do útero, os filhotes eles devoram um dos outros irmãos, então ocorre essa seleção ali. E para ocorrer essa fertilização, para ocorrer esse contato, na verdade tem todo um preparo anteriormente, tá? Então, o espermatozoide e o ovócito eles precisam ser preparados, precisam passar por processos de maturação para conseguir entrar em contato. Então a gente pode dividir nisso, esse preparo para a fertilização são etapas necessárias para que haja uma maturação, um desenvolvimento desses gametas para que eles possam entrar em contato. Então são 3 etapas que vão garantir esse contato do espermatozoide com o ovócito. A maturação, mobilidade e capacitação. Principalmente se tratando do espermatozoide, porque se a gente pensar, óbvio que a nossa aula é muito mais voltada para mamíferos, né, que é como cai mais no vestibular. Esse espermatozoide, após ser produzido, ele precisa ser maturado, né? Assim como todas as células, ele precisa passar por um processo de maturação. Vai precisar da mobilidade, porque ele vai precisar se deslocar do sistema reprodutor masculino para o sistema reprodutor feminino. E capacitação, porque ele vai precisar ter diversas enzimas ali para manter para conseguir penetrar o ovócito e assim fecundar, tá bem? E aí, gente, a primeira etapa dessa fertilização ela vai ocorrer lá no sistema reprodutor masculino, no aparelho genital masculino, que ocorre aqui no testículo e no epidídimo, tá? Então, aqui no testículo, que é onde está apontando essa bolsa para vocês, essa bola, nós temos vários tubos finos chamados de túbulos seminíferos. Nesses túbulos seminíferos é onde vai ocorrer a produção do espermatozoide. Então veja bem, aqui a gente tem a espermatogênese, certo? Que é a gametogênese masculina. Eu já falei disso com vocês, né, lá na aula de divisão celular. Nessa espermatogênese, o que vai acontecer? Vai ter desde células germinativas até gerar espermatozoide. Então tem espermatogônia, espermátoide, espermatócito primário, secundário e espermatozoide, tá? Então aqui nesses túbulos seminíferos, nos testículos, é onde ocorre a produção de espermatozoide. Esse espermatozoide, após formado, vai seguir para o epidídimo, que é essa parte amarela, né, enrugada, que está associado ao testículo, e nesse epidídimo, esse espermatozoide vai passar pelo processo de maturação, ou seja, vai maturar. Após maturado, ele vai seguir por esse canal, que está marcado como canal deferente, para conseguir ser liberado do aparelho genital masculino. Óbvio, vocês terão isso melhor em fisiologia. Óbvio que, na verdade, nesse processo, enquanto ele vai passando por esse canal, ele vai passar por um monte de glândulas, né? E aí você tem glândulas bulboretral, vesícula seminal. E aí, nesse processo que ele vai passando ali, ele vai sofrer diversos processos químicos, né? Sofrendo ação de diversas vesículas ali, para que ele consiga se ativar, tá? Então, por isso que a gente diz que é maturação, mobilidade e capacitação. Então, por exemplo, para a formação vai ter o acrosoma, que vai estar associado à cabeça dele, que vão ter diversas enzimas que permitem a penetração no ovócito, certo? Ele vai precisar de um líquido liberado pela vesícula seminal, né, que é um líquido rico em frutose, para que consiga, a frutose é um açúcar, né, e com a quebra desse composto, consegue dar energia para a cauda do espermatozoide, fazendo com que ele consiga se deslocar. Vai ter um líquido alcalino para regular o pH ali, isso é importante porque a urina ela é ácida e o espermatozoide é liberado pela uretra, que é o mesmo canal onde é liberado a urina no homem. E como a urina ela é meio ácida, o canal às vezes pode estar um pouco ácido, e essa acidez pode matar o espermatozoide.
Além do que, a vagina também é um ambiente ácido. Então, quando esse espermatozoide entrar na vagina, se ele não tiver um líquido alcalino revestindo, né, para poder impedir para poder alcalinizar um pouco o meio, ele pode acabar morrendo por conta dessa acidez. Então, ele vai precisar desses diversos processos para conseguir se maturar ali. E aí, a última etapa já ocorre lá no aparelho genital feminino, que é quando que vai ocorrer na vagina, no útero e nas tubas uterinas, tá? E aí a gente tem a capacitação. Então nós tivemos a maturação lá no epidídimo, certo? A mobilidade no canal deferente por conta dessas várias vesículas, ação dessas várias vesículas do espermatozoide. E aí a gente tem a capacitação, tá? Que é onde nos órgãos vão ser liberados secreções que vão expor ligantes proteicos na membrana do espermatozoide, tá bem? E aí, quando o espermatozoide entra em contato com o aparelho genital feminino, esses ligantes proteicos que estão nele vão se expor para conseguir reconhecer o ovócito e se ligar nele. E aí pode ocorrer o processo de fertilização, tá? Então esses 3 processos são absolutamente importantes. E a fertilização é quando o espermatozoide, enfim, consegue entrar em contato com o ovócito. E aí vão ser 3 principais etapas. Primeiro a passagem da corona radiada, depois a segunda barreira, que é a zona pelúcida, e depois a fusão de membranas do espermatozoide com o ovócito, tá? O que seria a corona radiata? Então a corona radiata é a membrana mais externa do ovócito. Essa corona radiada, o espermatozoide consegue passar dessa região através dos batimentos da cauda. Tá? Então, através da força mecânica do espermatozoide, ele vai conseguir passar na região da corona radiada, chegando à segunda camada, que é justamente a zona pelúcida. A zona pelúcida, ela vai ser uma camada mais interna, vai ser mais interna que a corona radiada, e ela vai ser mais protegida, digamos assim. Então, só a força mecânica do batimento do espermatozoide não é suficiente para permitir que ele passe ali, tá? Então aqui, além de força mecânica, vai precisar de uma ação química das enzimas ali presentes. Então, essa corona radiada ela vai ser rica em proteínas, que é a ZP1, a ZP2 e a ZP3. Isso já caiu em vestibular, tá bom? E esses reconhecem os ligantes que existem no espermatozoide. Então essas proteínas que estão ali na corona radiada, elas vão reconhecer esses ligantes que o espermatozoide dispôs lá quando entrou no aparelho genital feminino, tá bem? E aí, para que seja liberada, e aí no momento em que esses ligantes do espermatozoide se ligam a essas proteínas da zona pelúcida, o que acontece? As enzimas que estão lá na acrossoma, elas vão ser liberadas. E uma reação chamada de reação acrossômica, tá? Então veja bem, o espermatozoide chegou ali na zona pelúcida, os ligantes dele se ligou e reconheceu as proteínas, ZP1, ZP2 e ZP3, que estão na zona pelúcida, as enzimas do acrossoma vão começar a ser liberadas. E aí, essas enzimas são quem? A acrosina e a hyaluronidase, tá? A partir disso, essa reação acrossômica ela também pode ser chamada de reação de hyaluronidase, tá? Porque essas enzimas elas vão permitir que o espermatozoide passe a zona pelúcida. Então é como se, quando se liga esses ligantes do espermatozoide com as proteínas da zona pelúcida, as enzimas do acrossoma são liberadas, que é a acrosina e a hyaluronidase, e essas enzimas começam a digerir parte da zona pelúcida, começam a desfazer parte dessa barreira, permitindo que o espermatozoide passe. Quando o espermatozoide passar dessa região, ele vai chegar à membrana mais interna do ovócito, tá? E aí, na verdade, antes de ele chegar a essa membrana mais interna, ele vai cair em um espaço, que é o espaço entre a zona pelúcida e essa membrana interna. O espaço que a gente chama de perivitelino. Nesse espaço é onde o espermatozoide ele vai ficar e somente a membrana do espermatozoide fusiona com a membrana interna do ovócito, tá? Por conta disso, o que acontece? O conteúdo citoplasmático do espermatozoide ele vai ser liberado dentro do ovócito e a cauda dele, e assim como as estruturas mais externas, eles vão ficar nesse espaço perivitelino. Então o espermatozoide ele chega todo até o espaço perivitelino. Quando ele chegar nesse momento, a membrana do espermatozoide fusiona com a membrana do ovócito e por um mecanismo de endocitose, esse conteúdo citoplasmático ele vai entrar no ovócito, tá bem?
E aí isso estimula, a partir do momento que, veja bem, estamos falando de uma célula haploide, que é o espermatozoide, e outra célula haploide, que é o ovócito. Quando fusiona a membrana, o que acontece? O conteúdo citoplasmático do espermatozoide entra no ovócito. Quando esse conteúdo entra no ovócito, lembra que o ovócito é uma célula parada na metáfase, né? Ela está estagnada ali. Quando esse espermatozoide ele entra, o que acontece? Estimula que a célula continue a divisão, formando o que a gente chama de óvulo, tá? Mas o conteúdo deles ainda não, o conteúdo genético ainda não se misturou. Então continua sendo uma célula haploide. Então, veja bem, o espermatozoide ele fecunda quem? Ele vai fertilizar o ovócito. Mas a partir da fertilização do ovócito forma o óvulo, que ainda é haploide porque ainda não houve a mistura de material genético. Só após formar o óvulo, né, e o conteúdo do espermatozoide já tiver entrado no ovócito, que aí consegue misturar o material genético e formar o zigoto, tá bem? Isso é importante, então, pra gente definir. O ovócito, quem vai ser fertilizado pelo espermatozoide, não o óvulo, e aí termina a divisão celular e forma o óvulo, tá? Mas o óvulo ainda é haploide. Só depois que mistura o conteúdo do espermatozoide Só depois que mistura o conteúdo do espermatozoide com o óvulo, né, que já virou um óvulo, para formar o zigoto. Tá bem? E aqui é um resumo esquemático de como ocorre isso. Então a primeira parte atravessa a coroa radiata, que é por uma força mecânica, depois a zona pelúcida, por ação das enzimas do acrosoma, e por último a fusão das membranas do espermatozoide com o ovócito. Tá bem? E aí, quando consegue fusionar, o que vai acontecer? Tem o término da segunda divisão celular, tá? E aí vai ter a formação do pronúcleo masculino e pronúcleo feminino. Então aqui já é óvulo. Conseguem perceber? Aqui, nessa imagem à direita, você já formou o óvulo, que continua sendo haploide, porque não misturou. Então, quando o espermatozoide ele entra ali, que essa imagem está errada, né, na verdade, está mostrando ele entrando todo, mas é uma questão só didática, você consegue ter uma mistura, você consegue ter em uma só célula o conteúdo masculino e feminino. Então a divisão celular já terminou, você já tem o óvulo formado, mas não teve mistura do material genético. Só depois, quando mistura esse pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino, forma-se uma célula diploide. E aí você não tem mais nem ovócito, nem óvulo, nem espermatozoide. E sim o zigoto, tá? Então o zigoto é a primeira célula diploide do organismo. Ele quem vai ser o primeiro indício ali de um novo organismo a se formar. Tá? E aqui, essa parte é muito importante para vocês entenderem, que são as etapas da fertilização. Então, primeiro, o que tem? Estabelecimento, depois que ocorreu tudo aquilo que eu falei com vocês. Primeira coisa vai ser estabelecimento da diploidia, tá? Então, o número de cromossomos, ele vai se estabelecer, tá? Você vai começar a ter uma célula diploide. Depois você tem determinação do sexo, tá? Então, vai ser determinado o sexo do embrião para macho ou não macho ou fêmea, dependendo da espécie, que ali você vai ter o quê? Você vai ter os 23 pares de cromossomos. Então você vai conseguir identificar se é macho ou se é fêmea a partir do par 23, né? Tá? Se vai ser XX ou XY. Despolarização da membrana e reação cortical, que é no momento em que ocorre a entrada do espermatozoide, há uma geração de uma onda elétrica, que a gente chama de despolarização, tá? Essa onda, gente, ela vai gerar uma reação cortical que impede que outros espermatozoides penetrem ali e gerem polispermia. Então, isso é bem importante. Quando o espermatozoide ele entra ali, consegue ter o contato, se não entrou ao mesmo tempo mais de um, se entrou só um, ele vai liberar aquela onda, tá? Uma onda elétrica, digamos assim, né? Que é essa despolarização, impedindo que outros espermatozoides entrem. É meio que falar, olha só, esse ovócito já foi fecundado, não tem como mais nenhum entrar. Zé, mas como que pode ter alguns gêmeos, por exemplo? Tem várias formas de terem gêmeos, a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Mas uma das formas é se entrar mais de um ali na mesma hora, digamos assim, entende? Mas de modo geral, quando entra o espermatozoide, ele gera essa onda, impedindo que outros consigam entrar. E tem o início da clivagem, que é o primeiro momento, a primeira etapa do desenvolvimento embrionário. Quando o embrião recém-formado ele começa a sofrer sucessivas mitoses para aumentar o número celular, tá bom? Mas isso daqui é o assunto da próxima aula, que eu vou explicar todos os processos de desenvolvimento embrionário.
Para fechar essa aula, eu vou parar então em zigoto, tá? Que é a célula ovo, a primeira célula diploide, mas é importante vocês saberem que existem mais de um tipo de zigoto, tá bem? E aí, o que seria esse zigoto? Então, o zigoto seria essa primeira célula diploide que ela vai formar as outras células do organismo, a partir de suscetíveis mitoses, tá? Esse zigoto, eles possuem uma morfologia polarizada, onde em polos opostos encontra-se o polo animal e o polo vegetal, tá bom? Então você tem o polo animal aqui amarelinho, o polo vegetal mais acinzentado, ou marrom. O polo animal, que é o primeiro, ele vai ser responsável pelo desenvolvimento do embrião, e o polo vegetativo ele vai ser responsável pela nutrição desse embrião, tá? Então é como se nesse polo vegetativo tivesse essa estrutura que a gente chama de vitelo, que vocês já ouviram falar com a Aninha, eu vou voltar nela depois. Esse vitelo são constituintes que servem para a nutrição desse embrião, que permitem o desenvolvimento dele, tá bom? Então, nesse polo vegetativo tem as substâncias necessárias para o desenvolvimento do embrião, né, o desenvolvimento que vai para o polo animal. Então é como se aqui servisse para nutrir esse polo que vai ser responsável por desenvolvimento do indivíduo. E existem vários tipos de ovo ou zigoto, né, de células ovo ou zigoto. Primeiro são os oligolécitos. O que é um zigoto oligolécito? É que ele possui um polo animal muito desenvolvido, tá? E um polo vegetal com pouco vitelo, tá? Encontrados nos mamíferos e nos equinodermos. Então veja bem. Aqui eu mostrei para vocês, tem o núcleo, tem o polo animal e tem o polo vegetal. Aqui, o que a gente percebe? Tem muito mais polo animal, certo? Olha como amarelo quase tudo. E esses grãos de vitelo eles migram do polo vegetativo para grande parte ali do polo animal, tá? Isso é comum na gente, mamíferos e em equinodermos também. Os heterolécitos ou mediolécitos, eles possuem o polo animal mediamente desenvolvido e o polo vegetal com média quantidade de vitelo, encontrados em anfíbios, moluscos e anelídeos, tá? Então olha só, aqui você tem aquele desenho clássico que a gente usa para representar, né? Polo animal, metade e outra metade de polo vegetal. Esse vitelo ele está no polo vegetal e vai servir para nutrir o polo animal ali, tá bem? Os megalécitos. O que são os megalécitos? Eles possuem um polo animal pouco desenvolvido e polo vegetal com grande quantidade de vitelo. Isso é encontrado nos peixes, répteis, aves e só nos mamíferos ovíparos, que são os ornitorrincos. Então, olha só, de um modo geral, aqui você percebe que o polo vegetal ele é muito mais desenvolvido, com muito vitelo, e o polo animal tem só uma pequena parte, só um pedacinho. Isso é importante, gente, porque de modo geral, para indivíduos que são ovíparos, eles vão precisar de muito mais vitelo, certo? Nós que somos mamíferos, a gente não precisa de tanto, não precisa desse polo vegetal tanto, porque a gente tem o quê? A gente tem a placenta, que já é a região que permite a nutrição do embrião, certo? Como que eles vão nutrir o embrião? Como que um indivíduo ovíparo vai nutrir o embrião se não tem a placenta? Por meio desse vitelo, que é como se fosse uma casca nutritiva que tem interna ao ovo ali, tá bem? E também nós temos os zigotos centrolécitos, que eles possuem um polo animal centralizado, tá? E vitelo ao redor dele, desse polo animal bem desenvolvido. Então aqui você tem, olha só, vitelo nesse polo vegetal. E nós temos o polo animal bem centralizado. Ele é comum nos artrópodes, tá? Porque tem um desenvolvimento que vai... Os artrópodes eles têm um desenvolvimento que vai ser muito por etapas, na verdade, né? É um desenvolvimento que não vai ser direto. Ele vai sofrendo alterações no decorrer do desenvolvimento dele. E aí, passando disso, eu começaria falando do desenvolvimento embrionário. Passando desse zigoto, ele vai sofrer várias mitoses, gerando mórula, blástula, gástrula, neurula, e depois gerando os órgãos e tecidos. Só que isso daqui é muito extenso. Então, eu vou deixar isso daqui para falar na outra semana, que eu espero já estar melhor de saúde. E por enquanto eu vou deixar só esses. Na apostila, eu não sei se tem um capítulo de questões só de embriologia. Então, quando eu terminar o assunto, eu mando para vocês uma lista sobre esse assunto para a gente poder discutir, tá bem? E espero que vocês tenham entendido, apesar de ser meio rápido, é um assunto mais básico mesmo, por isso que o tema é noções básicas de embriologia, mas espero que vocês tenham conseguido pegar o geral e que qualquer dúvida vocês podem levar para mim na live que a gente discute, tá bem? Então, na próxima aula a gente fecha a embriologia, espero que tudo esteja bem para a gente conseguir fazer isso. Depois a gente dá a fotossíntese e segue para um próximo módulo, tá bem? É isso, gente. Beijo grande.